Gostaria que vocês abrissem em Marcos 12. A gente vai ler do 38 ao 41. Amém? Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, em outras traduções dá um grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, de lermos a Tua palavra, meditarmos nela e pensar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja de nós e tudo aquilo que o Senhor quer fazer conosco, Pai. E que o Senhor, nesta noite, use esta palavra, ó Deus, para impactar os corações, para que pessoas saiam daqui transformadas, para que nós, ó Deus, possamos, ó Deus, entender o que o Senhor quer de nós. Fica conosco, usa-me, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus, ele introduz em sua fala o episódio relatado no livro de Jonas. Quem já ouviu falar a respeito de Jonas? Jesus, ele faz a introdução desse episódio do que aconteceu lá em Jonas. E Jonas, né, no livro, ele era filho, diz, né, no livro que Jonas escreveu, diz que ele era filho de Amitai, ele era um profeta, um homem chamado por Deus para fazer a obra de Deus, né? E Jonas, ele foi chamado por Deus para profetizar contra a cidade de Nínive. Deus chama Jonas, Deus comissiona Jonas para uma missão, Eu acredito que todos nós aqui somos comissionados por Deus e todos nós temos uma missão. Se você ainda não sabe qual é a sua, pergunte para Ele. Mas se você parar para pensar e ver para o que Deus chamou Jonas, você vai ver que nós fomos chamados, a gente já tem falado aqui hoje, né? Jonas foi chamado por Deus para pregar para Nínive. E a gente sabe o que aconteceu, né? Quem não conhece a história de Jonas, que quando Deus chama ele, Deus fala, olha, vai para a direita, e Jonas pega e vai para a esquerda. Deus fala para Jonas, vai a Nínive, e Jonas desce para a beira do mar, para Jope, para pegar uma embarcação para ir a Tarsis. Na verdade, eu imagino que ele pegou a primeira embarcação que estava saindo. Ele viu que estava saindo. Está indo para onde? Vamos para Tarsis. Não importa para onde eu vou. Quero sair, fugir da presença de Deus. E se a gente parar para analisar um pouquinho, às vezes, nós nos colocamos nessa posição de fuga. E a gente deixa de fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer, que é a missão nossa de pregar o Evangelho, pregar o arrependimento, como Jonas foi chamado. Qual era a dificuldade que Jonas tinha para ir pregar em Nínive? Qual era a dificuldade? Já falei aqui que Nínive era a capital da Assíria naquela época, naqueles tempos. Tinha outras cidades próximas e Nínive era a satélite, era a maior. E ele levou 3 dias percorrendo essas cidades para falar e proclamar o que Deus havia dito para ele fazer. Amém?
Será que nós, às vezes, não fugimos das nossas missões? Será que não? Nínive era uma cidade opressora, uma cidade grande, que oprimia o povo hebreu naquela época. O povo hebreu tinha medo de Nínive, porque é eles que dominavam os impérios naquela época. Os assírios estavam no poder. E os assírios eram dominantes em cima de tudo aquilo que estava lá ao seu redor, e os hebreus faziam parte desse domínio. E quando Jonas ouve a palavra de Deus falando assim, ó, vai lá, fala para aquela galera que você não gosta, que eles têm que se arrepender. Jonas tomou essa postura porque não simpatizava com o povo de Nínive. E eu creio que na mentalidade de Jonas, se ele não pregasse para Nínive, o que aconteceria? Nínive não se arrependeria e Deus executaria o juízo que ele tinha dito. E Jonas, o povo de Jonas ficaria livre dos ninivitas, porque Deus ia destruir todo mundo. Eu creio que na mentalidade dele, na mentalidade às vezes mesquinha nossa mentalidade individualista, principalmente na mentalidade do judeu, que achava que Deus era só para eles, Nínive ser destruída é menos um problema para a gente. É menos um calo no meu sapato, é menos uma pedra dentro do meu calçado, que eu vou conseguir me livrar dessa pedra. Mas Deus tinha chamado Jonas para pregar para os ninivitas, porque Deus é Deus de todos, não é Deus simplesmente dos judeus. Deus estava provando alguma coisa ali naquele lugar. E Jonas foge mesmo. Eu acho que Jonas deve ter jogado uma capa na cabeça dele, se enrolado todo na sua manta e ido, né, de cabeça baixa, olhando para baixo, olhando para o chão, escorrendo, e viu o navio, vai para onde? É igual a táxi, né, com o pessoal, táxi, vai para onde? Quanto que é a passagem? É tanto, X, toma aqui, vou subir, pum. E Jonas, ele vai para o porão do navio, se esconde, achando que Deus não estava ali. E quando a gente lê o Salmo 139, versículos 7 e 8, a gente vê que o salmista diz o seguinte: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao mais altos céus, tu estás. Se fizer a minha cama no mais profundo abismo, eis que tu ali também está. Me parece que Jonas não conhecia essa passagem. Me parece que Jonas não conhecia esse Deus. Essa é a impressão que eu tenho. Jonas, na sua fuga, quase deixa um rastro de destruição. Se a gente parar para pensar e ver o que aconteceu, né, a tempestade se levantou, o navio foi assolado pelas ondas. No relato de Jonas, ele chega a dizer que o barco descia, né, e as ondas subiam numa altura que não tinha nem como contar. Quem já passou por uma tempestade sabe o que é. E eu imagino também os marinheiros naquele lugar passando por toda aquela dificuldade. A Bíblia chega a dizer que eles começaram a aliviar a carga, jogar os carregamentos, as coisas que eles estavam transportando no mar, para poder o barco ficar mais leve, porque o medo que eles tinham era que o barco fosse se partir no meio. Ao ponto que a tempestade estava, o ponto de perigo que eles estavam correndo por conta de Jonas. E o mais legal, que todos eles, cada um começam a clamar aos seus deuses. Eles clamam aos seus deuses. E vão pedindo. Gritavam. Eles desesperados, gritando,
o livramento, pedindo o livramento. E por um acaso, o capitão do navio encontra Jonas dormindo profundamente. Aí eu fico tentando imaginar, deixa eu beber um copo d'água. Eu fico tentando imaginar um mar encapelado, as ondas altas, batendo na embarcação, um movimento forte, e o camarada dormindo no fundo do porão. Eu não consigo imaginar isso. E a Bíblia diz que ele estava num profundo sono. Profundo sono. E o capitão do navio chama Jonas e pergunta, ele, vem cá, rapaz, você não está vendo o que está acontecendo? Nós estamos quase morrendo. E você aí dormindo? Cara, clama pelo seu Deus, cara. Chama o seu Deus aí e vê o que ele pode fazer pela gente. E a Bíblia diz que eles lançam sorte, né, pegam vários nomes, o nome de todo mundo, escreve, que eu imagino assim, porque a Bíblia fala que deu o nome dele, saiu o nome dele na sorte que eles foram lançados, que foi lançada, e lá estava o nome de Jonas, e eles começam a indagar, Jonas, o que você fez, cara? Você está maluco? Você botou todo mundo em perigo. O que está acontecendo? Da onde você veio? E eles começam a perguntar, quem é você? Qual é o seu povo? Jonas fala, eu sou hebreu, e eu estou fugindo do meu Deus. Aí que os caras ficaram mais loucos ainda da vida. E eles perguntam para Jonas, o que a gente tem que fazer para esse mar se acalmar? E Jonas fala para ele, me joga na água. Me joga na água, que isso tudo está acontecendo é por minha causa. Eles insistem em manter Jonas lá, mas chega uma hora que não tem jeito, eles têm que jogar. E o que é dito ali? Que quando Jonas cai na água, a Bíblia diz que o mar se acalma e a tempestade passa. E a Bíblia diz também que um grande peixe vem e engole Jonas. Um grande peixe engole Jonas. Por que Jesus traz à tona essa história antiga de Jonas? Por que Jesus traz isso? Por quê? No versículo 39 a gente consegue enxergar isso melhor. Quando ele fala que os mestres da lei, os escribas e os fariseus estavam pedindo a Jesus um sinal, sendo que Jesus já havia feito vários milagres. Jesus já tinha curado coxo, já tinha curado cego, já tinha curado aleijado. Jesus já tinha ressuscitado até a filha daquele camarada, chamado Jairo. Que no caminho, aquela outra mulher toca nas orlas de Jesus e é curado depois de 12 anos de uma enfermidade que ela não conseguia ver cura para ela. E aí eles chegam para Jesus e pedem, mestre, nos mostra um sinal miraculoso. Mostra para a gente. O que eles mais queriam? O que eles mais queriam depois de tudo que Jesus já tinha feito? A incredulidade nas nossas vidas, geralmente, é o maior dos empecilhos. Se você parar para analisar, ela não permite que você experimente as coisas que Jesus quer fazer na tua vida. As coisas que Jesus quer mostrar para você, e você não consegue também enxergar quem realmente é Jesus. A incredulidade atrapalha e cega os olhos do ser humano. E a gente consegue ver que esses escribas e esses fariseus, eles estavam nesse caminho de incredulidade. Eles estavam no caminho de incredulidade. E Jesus, ele tenta alertar eles e fala para eles que eu não vou fazer mais nada, porque eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Jesus, ele faz uma comparação quando ele fala a respeito de Jonas. Ele fala que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Você sabe o que é isso?
Alguém já limpou, vocês já limparam peixe aí alguma vez? Quem já limpou peixe? Pegou um peixinho para limpar? Quase ninguém, né? Vocês são tudo top. Olha lá, pescador. Olha, Valéria não põe a mão. Fede, e o cheiro fica na tua mão, que você passa limão, passa pó de café, passa algumas coisinhas, e o cheiro permanece. É impressionante. Agora você imagine Jonas dentro do ventre do peixe. Qual o nome que a gente pode dar para o perfume que ele saiu de lá? Qual o nome? Não sei. Mas ele deve ter saído muito fedorento. Muito fedorento. Nem imagino quantos banhos ele teve que tomar para tirar todo aquele cheiro. Mas você imagina a situação de Jonas dentro do peixe. E o relato dele mesmo no livro, ele diz que ele ali dentro, ele clamou ao Senhor. Ele clamou a Deus. E pediu pela sua salvação. Jonas, um homem que tinha sido levantado por Deus para salvar, estava pedindo para ser salvo. Ele é um exemplo. O exemplo dele no início é um exemplo que nós não devemos seguir. A gente precisa seguir o exemplo quando ele obedece. No final a gente vai falar de outras coisas que Jonas fez. E Jesus, ele fala, olha, Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e eu vou ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, ou como ele disse, nas profundezas da terra. Jonas, para o mundo, para os homens, para aqueles pescadores, para aquelas pessoas que viram o que aconteceu com Jonas, Jonas era um homem morto. Um homem morto. Mas depois de 3 dias, Jonas ressurge. Numa praia, eu acredito que fedorento e todo sujo. Qual é a dificuldade de acreditar nisso? Se você ir pela ciência, a gente vê que o estômago de alguém ou de algum animal, de qualquer pessoa, de qualquer bicho, de qualquer ser vivo, ele tende a digerir, né, ácidos, essas coisas todas. E a gente vê que isso não aconteceu com Jonas. A gente vê que Deus preservou a vida dele. A gente vê que Deus queria cumprir o que ele tinha chamado, tinha feito a comissão e tinha dado a missão. E Jonas precisava fazer isso. Jesus confirma o que aconteceu com Jonas. Isso é que é o mais legal. Já parou para pensar nisso? Se alguém chegar para você e falar assim, olha só, esse livro de Jonas é um livro, é um conto de fadas. Porque como isso pode acontecer? Como? E aí você vê que Jesus, ele confirma tudo aquilo que foi dito em Jonas, Jesus fala aqui. Quando ele fala que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do animal. A gente, quando era criança, minha mãe às vezes contava umas histórias, e ela tinha umas ilustrações dessas historinhas. Minha mãe era pedagoga e gostava de dar, ela formava professores para trabalhar com crianças. E ela tinha muitas histórias e slides, né, dessas histórias bíblicas mesmo. E eu lembro que ela tinha uma da de Jonas. E às vezes minha mãe cismava assim à noite, chama os meninos da rua, os amiguinhos de vocês, vêm para cá, para casa, que eu vou fazer o cineminha. Naquela época eu não sei se vocês não pegaram, máquina de slide, quem já ouviu falar? Você já ouviu falar? Você, máquina de slide. Isso aqui, meu Deus do céu. Tudo neném. Máquina de slide era um projetor antigo que tinha uns filmezinhos que você empilhava ali e ele projetava na parede, você apertava um botão, só que não tinha movimento, né? Era só o desenho, né?
E fotos também, a gente via muitas fotos assim, tudo projetado. Era legal pra caramba. Pô, show. Aí minha mãe projetava. E quando chegava na hora de Jonas no ventre da baleia, lá projetado, era Jonas ajoelhado, né, orando e uma lamparinazinha acesa, num lugar escuro. Então, era assim, para a gente, como criança, né, a gente não tinha essa ideia, né? E se você parar para pensar hoje em dia, poxa, um estômago do animal é um negócio imprensado, é um troço completamente horrível. Não tinha esse negócio de você ter espaço. Ele tinha espaço lá dentro. Eu acho até que no slide ele caminhava, não sei se tivesse movimento, né? Mas é interessante isso, porque isso marcou a minha vida, e hoje, quando eu leio, eu sei que aquilo era uma ilustração, né, para crianças, e hoje eu sei que não foi daquela forma. O negócio foi mais tenso do que a gente pode imaginar para um ser humano preso dentro do ventre de uma baleia, de um peixe, né, um grande peixe. Então, a missão de Jonas era salvar pessoas, salvar os ninivitas. E Deus tinha chamado ele para isso. E quando eu paro para olhar esse texto, eu vejo que Deus, ele chama cada um de vocês chamando e dando essa missão para vocês, comissionando vocês para isso. Para chamar, para pregar o arrependimento dos ninivitas que estão aí fora. Deus tem chamado Jonas, os Jonas que estão aqui dentro, para pregar o evangelho, para falar do arrependimento, falar o que eles precisam fazer para mudar de história. O que vocês estão fazendo na escola é o que Jonas tinha que ter feito. É o que Jonas tinha que ter feito. E ele fugiu disso. Fugiu. E ele fugiu por não gostar daquela gente. Fugiu porque ele queria ver eles pelas costas. Daí a gente consegue ver quanto Jonas era egoísta, a ponto de querer ver uma cidade inteira sendo destruída por Deus, porque eram opositores a ele. E quantas vezes nós vemos e sentimos, às vezes, oposição de pessoas que estão próximos a gente, e a gente não quer falar, não quer tentar admoestar a pessoa, porque, essa pessoa está no meu calo, está me perturbando. Não quero, não vou falar. Será que isso, às vezes, não é egoísmo da nossa parte? Em tomar esse tipo de postura, de posicionamento? Sendo que Deus te chamou para falar a boa nova, falar aquilo que aí fora precisa ser dito, para essas pessoas que estão perdidas, próximas de você até. Qual o alerta que Jesus ele faz nesse texto? Versículo 41, Jesus dá um alerta para a gente, para mim e para você. Diz o seguinte: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Jesus alerta aos escribas e os fariseus que os ninivitas se levantariam no dia do juízo. E esse alerta não é só para eles, não, é para a gente também. E quem eram os escribas e os fariseus? Eram judeus, religiosos, pessoas que estavam na sinagoga, pessoas que liam a Torá, pessoas que reescreviam a Torá, a Bíblia, né, daquela época. Se você parar para pensar, Jesus está falando para eles que os ninivitas se arrependeram dos seus pecados e mudaram de vida. E quando a gente lê lá o texto em Jonas, a gente vê que o rei de Nínive, o rei da Síria, ele proclama um jejum
e manda todo mundo se vestir de saco, de pano de saco. Quem não sabe o que é isso, naquela época eles tinham essa ideia de se vestir de saco como sinal de humilhação, de comiseração, de arrependimento. E eles se encheram de cinza e jejuaram. E o rei chega a dizer que era para todos, desde os mais novos até os mais velhos, até os animais. Não dá comida nem para os animais. Tamanho foi o entendimento que eles tiveram da pregação de Jonas, e tamanho foi o arrependimento deles. Todos, sem exceção, naquela cidade, se arrependeram dos seus erros, e Deus não executou aquilo que ele tinha que fazer, ou que ele queria fazer. Não é nem que ele queria, ele tinha que fazer. Vamos dizer assim melhor, né? Ele tinha que fazer. Porque a situação daquela gente era terrível demais, eles estavam completamente perdidos, fazendo atrocidades, coisas terríveis, que a gente nem imagina. Jesus alerta eles e diz que haverá um juízo. E todos estarão lá. Uns para a absorção ou para serem absorvidos, e outros para serem condenados. E Jesus chega a dizer para eles que essa geração será julgada pelos ninivitas, porque os ninivitas se arrependeram com a pregação. Jonas é um episódio de ensinamento mais antigo do Antigo Testamento, né? Ele rompe até mesmo com os ensinamentos clássicos dos profetas, mostrando que as ameaças de Deus, na verdade, são expressões de uma vontade misericordiosa. As ameaças de Deus de destruir é a expressão que ele tem de que ele quer consertar, ele quer arrependimento. É de misericórdia. Quem nunca ouviu que as misericórdias do Senhor, né, são a causa de não sermos consumidos? A gente sabe depois do que aconteceu com Jonas, né? Depois que ele pregou para Nínive, ele vai para lá para fora da cidade, monta um acampamento, para quê? Para ficar observando, olhando, para ver a cidade ser destruída. Porque ele não acreditou no arrependimento. Ele não acreditou que aquela gente se arrependeria de verdade. E ele viu que a cidade não ia ser destruída porque eles realmente se arrependeram. E é um exemplo que não se deve ter, né? Não se deve seguir um exemplo desse, né, de Jonas. Essa é a grande verdade. Eu queria concluir essa palavra e dizer: Deus, ele quer conversão, ele quer mudança, né? Deus quer metanoia, e foi o que os ninivitas fizeram. Eles mudaram a sua vida, mudaram a sua história e conseguiram o perdão de Deus por conta do que eles entenderam, de que Deus queria realmente isso, arrependimento. Deus quer a conversão. Eles se converteram. Deus quer servos obedientes em fazer o que ele lhe pediu, o que eles são pedidos, né? O que ele pede para a gente. Deus quer pessoas obedientes para fazer a sua obra e não retroceder, não fugir, não pegar uma outra condução para o outro lado. Se ele falou para você ir para a direita, vai para a direita, não vá para a esquerda. Fica a lição para a gente, que haverá um juízo que o próprio Deus menciona, o próprio Jesus menciona na palavra. E quando a gente fala Jesus, a gente fala Deus, né? A gente pode até falar também o Espírito Santo, porque ele é triuno. Então, Jesus, ele menciona o juízo, e é algo que a gente não vai ter como escapar. Claro
que foi dito aqui, uns para condenação e outros para serem absorvidos e abraçados por Ele. E eu quero estar nesse aí dos que vão ser abraçados, tá? Amém? A pergunta que não quer calar: quem não passará pelo juízo? Quem não passará pelo juízo? Se você acha que alguém não passará pelo juízo, você está enganado. Todos passarão. E como eu falei antes, Deus está chamando Jonas para fazer de pronto aquilo que lhe foi pedido. Deus está chamando Jonas não para ir para Tarso, mas para ir para Nínive. Deus está chamando Jonas para cumprir a missão e acreditar no arrependimento das pessoas. Deus tem chamado vocês para fazer essa grande missão, que é falar do amor de Deus, falar de Jesus e mostrar para as pessoas que eles estão errados por conta da postura, da vida que eles estão levando. Deus tem chamado vocês para serem Jonas dessa geração.